todas e todos. Para nós é com grande alegria que iniciamos a sexta mesa de debates do 22º Simpósio de Direito Tributário da APET. O painel é especialmente dedicado ao tema da modulação de efeitos das decisões judiciais em matéria tributária nos tribunais superiores. Não podemos deixar de parabenizar a APET em Marcelo Peixoto, em Gimir Doniac, pela concepção, organização e coordenação científica do evento, para quem eu peço uma salva de palmas. E também de agradecer pelo honroso convite para moderar este painel, o que faço ladeado por verdadeiras fontes do direito tributário, amigas e amigos de longa data. Trata-se de tema instigante da ordem do dia, dotado de importantes contornos teóricos e experienciais, com impactos sensíveis na atuação de todas as pessoas que trabalham com a tributação, especialmente no caso brasileiro, em que ainda se está por aprender a lidar com o sistema de precedentes judiciais. Muito bem, sem delongas, nós vamos ter o privilégio de ouvir a professora Marta Leão, mestre e doutora pela USP, mestre pela Universidade de Gênova, com pesquisas em Coimbra e no Instituto Max Planck, professora do Mackenzie e do mestrado profissional do IBDT. E a ela se pergunta, a modulação é somente para a proteção da sociedade ou também para a proteção do Estado em razão do impacto ao erário? Bom dia a todos. Eu tenho uma apresentação. Eu queria, primeiro, agradecer imensamente o convite que me foi formulado pelo Marcelo e pelo Gimir, parabenizá-los pelo trabalho que vem sendo feito aqui na APET, seja por meio de publicações, de cursos, de eventos, um trabalho grandioso, muito importante, diverso, instigante ao debate, como todo trabalho realmente comprometido com a ciência deve ser. Parabéns. Eu quero dizer a honra que eu tenho de estar aqui compondo essa mesa, com queridos amigos. E, de fato, a pergunta que me foi formulada é uma pergunta, até certo ponto, singela. A modulação de efeitos pode ser feita com base em um critério de insegurança orçamentária? O rombo financeiro que a devolução de tributos cobrados de maneira inconstitucional ou ilegal, já declarados pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, é um motivo relevante para alterar a data da eficácia dessa decisão de inconstitucionalidade ou de ilegalidade? Essa é a pergunta que me foi formulada. Vejam que esse tema ele vem sendo trazido em todas as discussões em que há uma vitória do contribuinte em uma discussão importante de direito tributário, seja no Supremo, seja no Superior Tribunal de Justiça. E, a título meramente exemplificativo, eu coloquei aqui um trechozinho dos embargos de declaração que tinham sido opostos pela Fazenda Pública no caso do tema 69, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Perdido mérito em 2017 por 6 votos a 3 favoráveis ao contribuinte pela inconstitucionalidade, foram opostos embargos de declaração, e nesses embargos de declaração, basicamente, se solicitava que essa decisão só tivesse efeitos prospectivos em virtude do impacto orçamentário das restituições promovidas pela presente ação, o que justificaria o pedido de modulação de efeitos. Basicamente, todo o pedido de modulação estava centrado nessa ideia de que os direitos não são como maná do céu. Isso está escrito na petição. Então, é essa pergunta que eu vou tratar. E aí, para tratar dela, só vou dividir minha apresentação em 3 brevíssimos pontos. Primeira questão, o que o Supremo decidiu na ADC 84 e por que isso pode ser um ponto importante para a discussão sobre modulação de efeitos? Segundo ponto,
O que diz a nossa legislação sobre os critérios para modulação de efeitos? E terceiro ponto, aí sim, críticas rápidas a essa equiparação entre insegurança jurídica e insegurança orçamentária. Bom, então, o primeiro ponto é um ponto que, à primeira vista, pode parecer desconectado da nossa discussão, mas ele é um precedente importante para essa pergunta que me foi proposta hoje. No dia 11 de outubro de 2024, agora, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito por 10 votos a 1 da ação direta de constitucionalidade número 84. Essa ação, em breves instantes, tratou do fatídico caso, né, enfim, da alteração das alíquotas de PIS/COFINS no dia 30 de dezembro de 2022, pelo então presidente em exercício, Hamilton Mourão, que, dentro daquilo que lhe foi permitido pelo tema 939 do Supremo, que julgou constitucional a mitigação da legalidade e permitiu que o Poder Executivo alterasse alíquotas de PIS/COFINS, então, em cima daquilo que o Supremo permitiu, o presidente em exercício edita um decreto e baixa pela metade as alíquotas de PIS/COFINS no dia 30 de dezembro, com efeitos a serem iniciados no dia 1º de janeiro. Chega 1º de janeiro, mudança de governo, presidente Luiz Inácio Lula da Silva edita um segundo decreto, revogando de maneira imediata o decreto que tinha sido editado 2 dias antes. E restabelecendo as alíquotas de PIS/COFINS, então, para aquilo que já estava previsto desde 2015. Com eficácia imediata e, portanto, sem cumprimento do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, que determina que modificações das alíquotas de PIS/COFINS obedeçam o critério da anterioridade nonagesimal. Começam a pipocar decisões no país, né, em mandados de segurança, reconhecendo o direito líquido e certo que havia sido violado e, portanto, a determinação de que esse aumento só tivesse efeitos a partir de 1º de abril. O que a Advocacia Geral da União faz? Apresenta uma ação direta de constitucionalidade, número 84, pedindo liminarmente a revogação de todas essas liminares no país e, no mérito, o reconhecimento de que essa revogação de decreto não precisaria cumprir com a regra da anterioridade nonagesimal. Esse processo é julgado, finalmente, no mérito, agora em outubro desse ano, ministro Cristiano Zanin, né, relator do caso, e por 10 votos a 1, vencido apenas o ministro André Mendonça, se decide que, sim, é constitucional a revogação imediata desse decreto. E aí o que importa para a gente, na nossa discussão de hoje, é o argumento apresentado pelo Supremo para chegar a essa conclusão. Segundo o Supremo, este ato seria atentatório à segurança orçamentária do Estado, a uma justa expectativa do Estado sobre a sua arrecadação tributária. E, portanto, isso justificaria a promoção deste fim, deste princípio, justificaria a derrota, né? Cadê meu amigo Carlos Daniel, que escreveu uma tese sobre isso, a derrotabilidade da regra prevista no artigo 195, parágrafo 6º. Então, em nome do que o ministro Cristiano Zanin chamou de uma insegurança jurídica orçamentária, então, uma proteção do orçamento público, se justificaria o afastamento de uma limitação constitucional ao poder de tributar. Por que esse caso é importante para a nossa discussão? Porque, veja, se a pergunta é, existe uma insegurança jurídica orçamentária que pode ser tida como parte integrante do sobreprincípio da segurança jurídica, supostamente o Supremo Tribunal Federal respondeu nessa fatídica decisão que sim, esse princípio existe. A gente poderia passar a manhã inteira discutindo, né, os problemas dessa decisão, mas eu só quero pensar esse reconhecimento por parte do Supremo e como ele pode ser perigoso para as nossas discussões sobre modulação de efeitos. Mas o que diz a lei? Né? O que diz a legislação que prevê o Instituto da Modulação de Efeitos? Hoje, no Brasil, nós temos 2 dispositivos que tratam sobre modulação de efeitos. O artigo 27 da Lei 9868, nosso dispositivo original, desde 1999, uma lei cujo pai é conhecido, o ministro Gilmar Mendes, né, traz o Instituto da Modulação de Efeitos para o Brasil, advindo da legislação alemã,
E essa legislação prevê que, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei por 2/3 de seus membros, pode alterar a data da eficácia dessa decisão. A partir do Código de Processo Civil de 2015, a gente tem uma segunda previsão, artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que diz que, na hipótese de alteração de jurisprudência, tanto o Supremo quanto outros tribunais superiores, e aí no que interessa para nós, o Superior Tribunal de Justiça, também pode, no interesse social e no da segurança jurídica, modular os efeitos dessa decisão. Bom, e aí a grande pergunta é, segurança orçamentária é uma razão de segurança jurídica ou uma razão de interesse social? Ela está abrangida por alguma dessas razões que, segundo a lei, são as razões que justificam eu não conceder o efeito natural de uma decisão de declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, que é suprimir os efeitos retroativamente dessa norma inconstitucional ou ilegal? Veja, historicamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre disse que não. Eu estou trazendo aqui apenas 2 exemplos que são exemplificativos disso. O primeiro é uma decisão do Tribunal Pleno, relatado pela ministra Carmen Lúcia, que diz: apenas em situações excepcionalíssimas, em que a execução do que nós decidimos gere mais problemas sociais, não econômicos ou financeiros, mas sociais, é que nós vamos afastar o caráter pedagógico de uma decisão, que é extirpá-la do ordenamento se ela não está de acordo com aquilo que a Constituição fixou. E o segundo caso, um caso também do Tribunal Pleno, agora sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli, que diz que a mera alegação de perda de arrecadação não é suficiente para comprovar a presença do excepcional interesse social a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Então, e aí agora entrando na minha última parte, para me ater ao meu tempo, quais os problemas dessa equiparação? Por que é tão problemático eu equiparar insegurança orçamentária com a ideia de insegurança jurídica ou de excepcional interesse social? O problema é que eu monetizo os valores constitucionais. O problema é que eu crio uma inversão na funcionalidade e no próprio objetivo da existência de modulação de efeitos. A modulação de efeitos é um instituto do Tribunal Constitucional Alemão que visa preservar, na maior medida possível, o estado de constitucionalidade a partir das decisões judiciais. Promover, na maior medida possível, os direitos fundamentais. Portanto, naquelas situações excepcionais em que a revogação do Instituto, a produção dos efeitos retroativos ex tunc de uma decisão, vai gerar mais malefícios para a sociedade do ponto de vista daquilo que é visado pela Constituição, então eu devo preservar esses efeitos e conceder efeitos apenas prospectivos para essa decisão. Isso não acontece quando eu declaro a inconstitucionalidade de uma lei tributária. Quando eu declaro a inconstitucionalidade de uma lei tributária, eu reconheço o exercício abusivo de um poder pelo Estado. E é exatamente a decretação da inconstitucionalidade com seus efeitos naturais retroativos que promove direitos fundamentais. Tá? Se eu levar em consideração a ideia de que quanto maior o problema orçamentário que a devolução desses recursos vai gerar para o Estado, maior a chance de preservação dessa lei, eu inverto a lógica do sistema constitucional. Como o professor Humberto Ávila diz em sua Teoria da Segurança Jurídica, eu estabeleço um verdadeiro paradoxo de que quanto mais inconstitucional a lei, maior a chance de que ela seja mantida. Quanto maior o problema da inconstitucionalidade, quanto mais tributo inconstitucional for cobrado, vejam, maior a chance de que ele seja preservado, de que aquilo que foi cobrado inconstitucionalmente seja mantido. Isso inverte a própria função do Tribunal Constitucional, no sentido de avisar o Estado, Estado, cumpra a Constituição. Porque quando você não cumprir, Congresso, cumpra a Constituição. Porque quando você não cumprir, eu vou mandar devolver. Eu vou estabelecer os limites.
eu vou aplicá-la, e você vai ter que restabelecer esses direitos. Então, vejam que eu tenho aqui uma completa inversão desses valores a partir do momento que a questão orçamentária vira um critério na mesa. Se nós formos discutir a ideia de que o interesse orçamentário do Estado vai ser um critério jurídico a ser considerado em discussões sobre a validade da cobrança tributária, nós não teríamos nem por que estar aqui. Porque nós vamos retornar a uma ideia de dogma da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, no sentido de que o interesse orçamentário sempre vai existir em qualquer discussão de direito tributário. E, se esse for um critério na mesa, bom, nós não vamos nem sentar na mesa. A mesa não vai existir. O processo não vai existir. Tá? Então, eu encerro aqui com uma citação do ministro Marco Aurélio, um crítico ferrenho à aplicação da modulação de efeitos em matéria de direito tributário. Ah, e ele diz o seguinte, numa decisão de 2010, não posso, a essa altura, dizer, invertendo valores, e a inversão de valores está no momento em voga, que até aqui prevaleceria a lei inconstitucional e não a Carta Federal, e que essa somente passa a vigorar com o sentido reconhecido pelo Supremo a partir dessa data. Obrigada pela atenção de todos. Bom dia. Muito obrigado, professora Marta. Realmente, reflexões extremamente importantes que nos fazem refletir sobre se passa a existir um salvo-conduto para a prática de nulidades ou se nós temos aí uma instrumentalização da questão tributária para a realização do constitucionalismo abusivo. Né? Muito boas suas ponderações. Sem demoras, passaremos a ouvir o nobre professor de todos nós, professor Scaff, doutor e livre-docente pela USP, com pós-doutorado pela Universidade de Pisa, professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, titular aposentado de Direito Financeiro e Tributário da Universidade Federal do Pará, membro dos conselhos da FEComércio, da Associação Comercial de São Paulo. E o ouviremos sobre se as exigências de interesse público e segurança se caracterizam pela proteção da confiança legítima ou envolvem outros requisitos. Bom, vou falar daqui mesmo, porque eu não sou organizado como a Marta, tem slide, tem essas coisas. Eu quero parabenizar e agradecer o convite da PET, e faço isso em nome do Marcelo, grande amigo, Gimir, Kifa, sempre muito bom estarmos juntos, e cumprimentar a mesa toda, e faço na pessoa do Teófilo, sintam-se cumprimentados todos, é uma honra estar com vocês. E uma honra também ter na plateia, qualificadíssima, eu vou só comentar assim de vista, um pouco de miopia, enxergo pouco, mas de toda maneira, é sempre muito bom você encontrar o João, encontrar o Germán, Paulinho, Walter, Tatiana, entendeu? E Natanael, é sempre muito bom. Bom estar com vocês. Muito obrigado. Bom, o tema é instigante, tem a ver com confiança legítima em muitas questões. Eu vou passar um pouquinho pelo histórico, depois faço um comentário conceitual e aponto para onde a gente deve caminhar. Acho que tudo isso é importante pensar um pouco do histórico. Histórico em que sentido? Quando a modulação foi introduzida no sistema brasileiro? Século passado, 99, redação original da Lei 9868, artigo 27. Observem que, no texto, ela não fala interesse público, além da questão deixa eu ver aqui o texto, além de segurança jurídica. A expressão é segurança jurídica e, ao lado do interesse social, tem uma expressão que aponta uma distinção, que é excepcional interesse social. Não é apenas o interesse social. Isso foi feito em 99 e a modulação foi paulatinamente sendo introduzida, e só nas ações de controle concentrado. E, pouco a pouco, com bastante cautela.
Lá pelas tantas, surge uma primeira modulação em controle difuso. E alguém olha e diz, bom, se pode no concentrado, por que não pode no difuso? Quem é que vai dizer que o Supremo está errado? Bom, a doutrina diz, os caras não ouvem, mas está tudo bem. A gente continua dizendo, alguma hora eles vão ouvir. Mas passou a modulação para o difuso. E, a partir de um determinado momento, isto se intensificou. Reparem que, ao lado do artigo 27, que fala do excepcional interesse social, posteriormente aparece no CPC uma outra regra, que vai sumir a palavra excepcional. No artigo 927, parágrafo 3º, a menção já é considerando segurança jurídica e interesse social envolvidos. O excepcional some. Ok, dá para discutir. O CPC regula a lei de 99, não regula retirou o outro do ordenamento. Não é o ponto que eu quero explorar. O que eu quero pontuar é outra questão. É que aqui nós temos algumas perguntas importantes para analisar. A primeira delas é segurança jurídica de quem? Reparem, quem é que precisa da segurança jurídica? É o Estado ou é o contribuinte? Tá certo? Observe que o segundo termo fala em interesse social. Observem, interesse social não é interesse público. São conceitos diferentes. O interesse público diz respeito ao interesse do Estado, interesse do setor público, tá certo? Por isso, o interesse público é o interesse fazendário. O interesse público é o interesse do Estado enquanto Estado. O interesse social é o interesse da sociedade. É algo que, eventualmente, está sobreposto em conjunto. Se fôssemos falar de teoria dos conjuntos, em uma hora, os dois conjuntos se unem. Em alguma hora, quando eles se unem, você pode identificar interesse social com interesse público, mas o conceito é distinto. Quando as duas normas, a de 99 e o CPC, apontam uma para excepcional interesse social e a outra manteve interesse social, apontam para interesses da sociedade. Então, eu aponto, é segurança jurídica de quem? Ora, é segurança da sociedade. Então, quando falamos que isto gera, e é o ponto da segurança jurídica é fundamental, isto gera ou infringe um direito fundamental, os direitos fundamentais são de quem? Dos contribuintes, pessoal. Porque nessa ótica é a defesa do contribuinte em face do Estado. Então, a aplicação que o Supremo Tribunal Federal tem feito mais proximamente, nos últimos, 8, 10 anos, tem sido muito mais uma interpretação de interesse público, leia-se, interesse do fisco, do que interesse da sociedade. Esse ponto de você ter recursos que terão que ser devolvidos por uma questão de segurança orçamentária, esse é um argumento falso. Por quê? Porque a lógica da segurança orçamentária tem que ter uma análise, e isso está no orçamento, não estou dizendo nenhuma novidade, que é um anexo de riscos fiscais. E um anexo, como qualquer empresa que aponta quais são os riscos, quais são as ameaças, quais são as provisões. Então, tem isso no setor público. Aponta-se quais são os riscos dessas ações judiciais. Apontado o risco, o que deve ser feito? O devido provisionamento. Sendo feito o provisionamento, não tem impacto. O que aponta para outros problemas. O provisionamento é feito? Não sei, aparentemente não. Eles indicam risco e aí a Procuradoria da Fazenda Nacional, junto com a Advocacia da União, cada qual no seu quadrado, eles fazem. Se você for olhar no orçamento, você vai olhar o anexo de riscos fiscais e eles mencionam lá quais são os riscos, as ameaças das ações, etc. Isso já foi usado
em outras questões. Nesta, por exemplo, da ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, isso foi utilizado porque o fisco apresentou um determinado montante e aí se chegou. Como é que se chegou nesse montante? E ninguém chegava no montante que eles apontaram, e aí uma petição feita dentro da Lei de Acesso à Informação, eles disseram, não, isso foi meio chute, foi um negócio assim. Isso. Uau! E o pior é que eu nem uso isso. Eu não sei nem como é que eu tiro isso agora. Bom, o fato é que essa lei de acesso à informação foi utilizada e foi demonstrado que, muitas vezes, esses valores são chutados. Mas o registro, o risco é apontado. A mensuração do risco, no caso federal e no caso de fisco federal, quem faz é a Receita. Então, isso é devidamente mencionado? Não. Isso é provisionado? Natanael, não. Se as empresas para as quais a gente advoga fizessem um negócio desse, estavam fritas. Avanço. Então, a lógica orçamentária não está sendo atacada aqui. Além do que, não vamos esquecer que uma grande parte disso é devolvida, uma parte disso, pelo menos, é devolvida sob a forma de conta corrente, pede comp, mas outra parte tem características de precatório. Então, o impacto disso não é direto, é um impacto diferido. Portanto, volto à norma. A norma está certa. A norma está certa quando fala em interesse social e fala em segurança jurídica. Neste sentido, a lógica do excepcional interesse social e não interesse público é que deve prevalecer. E o Supremo está errado. Tem errado nessas questões. O discurso do impacto orçamentário é um discurso falso nessas questões de má gestão do anexo de riscos fiscais que existe e é publicado anualmente junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todo ano tem. Volto. Qual é o ponto, senhores? O ponto é que o argumento fiscalista está sendo prevalecente. O pró-fisco e não o pró-segurança jurídica. Ok? Nesse sentido, tem outro aspecto que eu queria destacar, que é o erro, a meu ver, erro processual de pedir modulação em embargo de declaração. Né, meu irmão? Vamos convir, isso não está adequado. Quer dizer, perde, agora faz embargo de declaração. Teve caso até, a Marta é melhor nesse negócio da jurisprudência, ela vai lembrar qual é o caso. Teve caso até que pediram modulação da tribuna. Lembra disso, Natália? O cara pediu da tribuna, e não, na tribuna não dá, mas faz uma petição aí, né? Quer dizer, não dá, pessoal. Desse jeito não dá, é sério, é sério. Então, não dá para ser feito desse jeito. Então, nesse sentido, segurança jurídica casa, e vou agora ao tema, já está quase acabando, mas eu chego lá, que é a história da confiança legítima, confiança recíproca. Se eu fosse um cultor dos alemães, eu diria lá pelas tantas que isso surge na Alemanha, numa questão própria, que tem a ver não com direito tributário, mas com direito administrativo, que tem a ver com rádios e concessões de TV para estados versus da União. Deixa isso de lado. O fato é que isto surge como uma confiança recíproca interfederativa. E na nossa discussão, isto é apontado, tributária, é apontado como uma confiança que deve ter quem? Obviamente, a sociedade. Volto à norma. Excepcional interesse social deve ser preservado. Só quando isto for alguma coisa diferenciada é que se pode quebrar a regra do efeito normal das decisões judiciais. Então, o Supremo está errado? Em várias questões. E aqui não estou discutindo mérito. Mérito pode estar errado aqui, acertado ali, isso não é disso. A nossa pauta aqui é modulação. Então, modular da maneira como tem sido feito frustra as legítimas expectativas da sociedade em litigar e ter ressarcido o dinheiro
que pagou irregularmente. Observem que isto aponta, ainda tenho mais 2 minutos, 2 aspectos mais, que é modular a partir de que ato? Porque ainda tem uma variação desse tamanho, alguém vai abordar mais à frente, vou só apontar da ata, da publicação da ata, da decisão de mérito, do embargo. Isso está uma bagunça, e uma bagunça também entre STJ e Supremo. Alguém tratará, não quero fugir, nem invadir o tema alheio. Mas este ponto deve ser considerado, porque isso também frustra as expectativas da sociedade. Nesse sentido, qual é o apontamento que se pode fazer? Mostrar ao Supremo que o rei está nu e que eles estão errados. E que você é isto, mas só tem um jeito de fazer isto. É litigando e constrangendo. Constrangendo em eventos como este, escrevendo, falando, discutindo e mostrando que esse tipo de decisão, em vez de reforçar a confiança no Supremo Tribunal Federal, faz com que haja uma reiterada infringência da Constituição, porque os governos sabem, e aqui não é o Estado. Repara que há pouco eu falei de interesse público versus social. Agora, não é o Estado, é o governo. São coisas diferentes, os governos são transitórios. Então, o governo atual, agora, Estado e União, acabam em 2 anos. Eventualmente, no federal, podem até ter reeleição, não importa, mas será outro governo. O ponto é que os governos têm a lógica de eu posso infringir, eu saio em 2 anos, e o meu sucessor, que posso até ser eu, se permitida a eleição eu ganhar, eu empurro para o outro. Então, a lógica de empurrar isto para o próximo, sabendo que o próximo pagará, se for o caso, também gera esse tipo de questão. Solução: governo que fizer, político que fizer uma coisa dessa, se torna inelegível. Político não é aquele tipo de gente que tem problema com o bolso próprio. Isso é uma outra questão. Ele tem problema com a inelegibilidade. Então, esse tipo de ponto é algo para ser pensado, para ser analisado, não está no nosso ordenamento, mas bem que calharia de ser uma boa opção. Eram essas as considerações. Espero ter atendido às legítimas expectativas e à confiança recíproca de vocês. Muito obrigado. Parabéns, professor Scaff, como sempre, colocações muito precisas e, sobretudo, cativantes, né? Esse último elemento é uma cereja do bolo para refletirmos sobre a responsabilidade dos agentes públicos, né? E que também nos leva a pensar sobre a excepcionalidade e a noção de dever, né? Se nós banalizamos a confiança e todos têm obrigações e deveres, em que medida a modulação de efeitos ela também não se torna um salvo-conduto à violação da confiança legítima e prejudicando a estabilidade dos mercados, sobretudo isso. Os agentes econômicos precisam de confiança para investir. Bom, sem delongas, nós ouviremos o professor Arthur Maria Ferreira Neto, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre e doutor em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, com estágio de pós-doutorado pelas universidades alemãs, e eu me pouparei o erro da pronúncia das universidades. Professor permanente do Programa de Mestrado em Direito e da Graduação da Universidade Católica de Brasília. E o ouviremos sobre os critérios do como modular, a escolha do marco temporal, a existência de processos administrativos e judiciais e a vigência de liminares. Bom dia a todas e a todos. É uma enorme alegria estar aqui participando desse muito tradicional evento de direito tributário. Tenho muito orgulho de fazer parte da família PET, por isso cumprimento o nosso Commander-in-Chief, Marcelo, meu amigão, também amigo Gemir, pelo gentil convite, todos os meus colegas de painel também. Já começo pedindo desculpas, pois terei que me afastar no meio do painel, porque tenho que pegar um voo. É uma grosseria, mas espero que os amigos de painel compreendam. E, por isso, agora, depois de ouvir a professora Marta, a professora Scaff, meu trabalho,
de uma forma ou outra fica um pouquinho mais fácil. E, por isso, vou aqui trazer para a nossa reflexão apenas 2 slides. Se puder passar. Na nossa divisão, me coube aqui falar um pouquinho sobre os critérios de modulação, uma vez tomada a decisão. Acho que o Edmir é o responsável pela organização ali das temáticas específicas. Eu achei muito inteligente a forma como foi separada a temática, no sentido de discutir a motivação para modular-se e, após ter sido tomada a decisão para se modular, os critérios de modulação. Eu apenas aqui vou fazer 4 perguntas. Eu acho que é interessante. Venho adotando a metodologia de perguntas, de começar com algumas, como coloquei aqui, dúvidas sinceras, eu não tenho as respostas. E no segundo slide a gente vai ter provocações sinceras também, né, só para a nossa reflexão. Portanto, eu vou falar mais ou menos algo muito próximo do que foi dito pela professora Marta, professor Scaff, só que vou partir de cenários um pouco diferentes, até para trazer alguma reflexão adicional. Portanto, a minha intenção aqui, se formos pensar em termos de epistemologia, não é de explicação, não pretendo explicar, até porque a arbitrariedade muitas vezes é difícil de explicar. Nós vamos tentar aqui encontrar um caminho de avaliação da justificativa legítima para a modulação do direito tributário. Portanto, é passo atrás, estou dando alguns passos atrás. Não estou preocupado propriamente com o que está na lei, com o que os tribunais fazem. Estou tentando chamar aqui a uma reflexão coletiva para ver se estamos no caminho correto e para também vermos se o que é feito é plausível e legítimo, né? Porque nada do que é feito é obrigatório de ser feito. Há a possibilidade de buscarmos outros caminhos, até porque quem tem um pouco mais de tempo de experiência no direito tributário sabe que a modulação não é algo que sempre existiu no direito tributário. É um fenômeno, vou dizer, recente, mas não tão longínquo assim no tempo. Por isso, essas 4 perguntas que aqui eu fiz, modulação de efeito deve ser analisada como só uma ferramenta de trabalho, que eu vou só explicar aqui, ó, tem essa regra, a gente aplica assim, o judiciário está aplicando assado e assim por diante. Aqui, entendo eu, já há uma bifurcação relevante. Né? Se formos dizer é simplesmente uma técnica, cabe interpretar a técnica, entendê-la e tentar prever da melhor forma possível como ela vai ser aplicada. Aqui, vamos já passar para eu vou fazer um diálogo comigo mesmo, aqui, passando de um slide para outro. Entendo eu que não pode ser compreendida só como uma técnica, né? Precisamos refletir o que há por trás dela, qual é a sua motivação, a sua compatibilidade com a Constituição ou qualquer ordem que se diz como instituidora de um Estado de direito. Portanto, na minha compreensão, essa primeira pergunta já deveria ser respondida com um não. Não é só uma regra que está exigindo a nossa interpretação, e nós aqui, como operadores do direito tributário, estamos falhando em não interpretá-la bem, ou não aplicá-la bem, ou não convencer o juiz da sua correta aplicação. Entendo eu que há um problema mais profundo que vai exigir uma avaliação institucional de como as instituições funcionam, e também vai exigir um esforço coletivo de levar a sério direitos. Né, porque, respondendo às perguntas que ainda vou fazer, entendo eu que no direito tributário, a forma como vem sendo largamente utilizada essa modulação, mesmo que a gente não perceba, mesmo que haja um certo atordoamento do operador do direito tributário, nós não estamos levando a sério os direitos dos contribuintes. Então, por isso, a segunda pergunta, que já vou contar uma pequena história que me faz repensar, e até semana passada eu tive a sorte de participar de uma aula com o brilhante procurador da Fazenda Nacional, inteligentíssimo, né, o professor Paulo Mendes, né, que é um dos experts, e também um dos, né, culpados, em grande medida, pela forma como a modulação vem sendo conduzida nos tribunais superiores. Ele abertamente reconhece isso. E aí, dentro dessa reflexão, a primeira pergunta que se faz é se essa nossa modulação ela é o mesmo instrumento em todas as áreas do direito. E por que eu pergunto isso? Porque aquele que é um defensor ferrenho da modulação de efeitos sempre vai apontar casos que estão fora do direito tributário, os quais são absolutamente plausíveis. Vai dizer, mas tem aquele caso do direito eleitoral.
Tu quer que, então, toda a legislação que foi produzida por uma Câmara de Vereadores seja declarada, então, nula? Não, óbvio que não. Ou um caso de defensoria pública, que em todos os atos daquele agente público vão ser anulados sem qualquer possibilidade de modulação? Não, óbvio que não. Portanto, quando se invoca esses casos, se realiza uma falsa analogia, se faz também uma falsa simetria das situações. Então, por isso, precisamos entender, obviamente, o que é a modulação, seu campo de aplicação correto no direito, mas precisamos saber que o direito tributário tem elementos próprios e características próprias também. E, exatamente por isso, acho que os colegas que são aqui advogados, muitas vezes, são obrigados a traduzir o que é a modulação de efeitos para um cliente, para quem é leigo, para quem não é propriamente formado em direito. E acho que muitos de vocês também passaram por a situação de ver o choque de alguém saber que isso é possível. A só modulação de efeito viola o bom senso de qualquer pessoa minimamente comprometida com algum senso de justiça, de isonomia e de segurança. Então, veja, ele não está inventando algo, né? Na verdade, a distorção ela é feita pelo operador do direito, de modo a não ser possível comunicar isso a quem não é do direito. E, além disso, se a gente for conversar com outras pessoas que são fora do direito tributário, mas são do direito, também não faz sentido a modulação de efeitos. Exemplo que eu aqui cito foi caso recente do imposto de renda de pensão alimentícia, né, em que um grande advogado, um conhecidíssimo advogado de direito de família, quando estava ali a decisão do Supremo já declarada em inconstitucionalidade, mas aguardando ainda a avaliação de modulação de efeitos, um advogado com, diria eu, mais de 50 anos de experiência, ele dizendo, não, o Supremo nunca vai poder fazer isso que está dizendo é absurdo. Não, já advoga há tantos anos. Então, percebam, aquilo que para nós é algo padrão, algo que nós tomamos de barato, para outros operadores do direito é algo inaceitável. Então, há algo estranho aqui, que nós, muitas vezes, no estado de torpor, de pacificação, nós aceitamos isso numa boa, como se fosse algo normal. Simplesmente porque está na lei, ou porque alguém disse que é correto fazer isso, e assim por diante. Diante disso, as minhas perguntas estão ali em amarelo, tá, Gemino? Eu não vou fugir do meu tema. E, portanto, a terceira e a quarta pergunta, que eu acho que são importantes de agora serem respondidas, eu não usaria, Gemino, o termo critério, porque critério pressupõe que há algum tipo de razão por trás dele. Não há critério. Critério pressupõe algum modo de justificá-lo. O que nós temos, na verdade, são alguns marcadores que são escolhidos. Nesse caso, o marcador está aqui, nesse caso, o marcador está aqui. É como se fosse um alvo móvel que ninguém consegue acertar, né? Porque se eu acertei num caso, no outro caso, o alvo já mudou. Portanto, eu diria que, na terceira pergunta, os marcadores de aplicação da modulação, elas representam uma racionalização de estilo consequencialista. Aí, desculpe, né, na minha apresentação já me entregaram ali na filosofia, então não tem como fugir disso aqui, tem que trazer alguma coisa da filosofia aqui, né? Isso é pertinente, não é só viagem de filósofo, porque entendo eu que é importantíssimo, antes de tentar justificar a modulação de efeitos no direito tributário, invocando uma determinada tradição, veja, quem invoca, isso aqui é um modelo de consequencialismo no direito tributário. Não reclama, é assim. É só tu aceitar o consequencialismo, hoje está até lá na LINDB, aceita que dói menos. Portanto, a resposta que se dá aqui é, em primeiro lugar, entendo eu que há uma falsa imagem acerca do que é consequencialismo. E eu não sou um defensor do consequencialismo, mas eu preciso ser justo com aqueles que o são. E eu, até hoje, não conheço nenhum que defenda ou que justifique a modulação de efeito no direito tributário como sendo uma vertente de consequencialismo. Talvez há alguma inspiração utilitarista, de uma forma extremamente radical, mas eu não conheço nenhum autor renomado, conhecido, que defenderia esse modo de utilitarismo que acaba sendo a forma de justificação da modulação de efeitos no direito tributário. Por que isso? Consequencialismo, não sei como é que está meu tema, vou falar 2 minutos. Até porque a Marta entregou 3 minutos e deixou na mesa e eu vou pegar. A Marta acabou mais rápido a fala dela que eu estava cronometrando aqui. Isso. Então, já peguei para mim, Marta. 3 minutinhos. Portanto, qualquer vertente de consequencialismo é dizer o mérito da ação, a ação é correta pela sua consequência. O mérito não está na ação, no nosso caso aqui, o tributo é inconstitucional ou inconstitucional? Se é inconstitucional, é ruim. Se é constitucional, é bom. Não está aí.
O mérito está na consequência. Vê o que vai acontecer, se foi boa a coisa que vai acontecer, pode fazer. Então, de uma forma muito, muito vulgar, consequencialismo é isso. Mas esse caminho do consequencialismo nunca é e nunca foi, nunca ninguém defendeu, que é escolhe de forma arbitrária, ad hoc, aleatório, o critério e segue a consequência que tu prefere. Não, ninguém nunca defendeu isso. Isso não é consequencialismo. Que a gente muitas vezes quer dar nome, né, de um falso cognato para esse tipo de situação, mas isso é arbitrariedade. A gente aceita a arbitrariedade como se fosse algo normal. Mas o judiciário não pode decidir de modo ad hoc e simplesmente seguindo a sua escolha preferencial. Isso não está autorizado. Portanto, o que está por trás dessa lógica é, de fato, alguma afirmação que tem um mínimo de veracidade. Portanto, se a gente vai debater, por exemplo, com um procurador da Fazenda, um procurador que defende os interesses da Fazenda Pública, muitas vezes vai se usar esse tipo de argumentação que parte, de fato, de uma premissa que é de tempos imemoráveis e que muitas vezes é também a placa de formatura de muitos formandos em direito, né? Faça-se justiça, mesmo que pereça o mundo. E diz, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Nós precisamos fazer alguma coisa para isso não acontecer. Essa frase, se a gente for resgatar lá no direito romano, ela tem outros elementos que são parecidos, né? Uma das outras possibilidades dessa frase, faça-se justiça, mesmo que pereça o mundo, que é a acusação que o defensor da modulação de efeitos faz em quem a critica. Ah, tu quer que o mundo acabe, então? Se a gente não modular, vai acabar o mundo. Tu quer isso? Óbvio que não. Mas talvez a impressão equivocada desta frase é que ela é simplesmente uma afirmação para casos trágicos, extremos, em que não há alternativa. Que filho eu vou salvar? Veja, em casos trágicos, a gente realmente vai ter que fazer alguma deliberação diferenciada, mas não casos rotineiros. Então, por isso, dentro dessas falsas imagens do consequencialismo, mais 5, mais os 3 da Marta, né? Mais 8. Portanto, entendo eu que a gente deveria combater essa visão de que a modulação de efeitos é uma forma legítima de consequencialismo. O que nós temos, na verdade, é a legitimação de escolhas arbitrárias, que são ad hoc, que são, muitas vezes, aplicadas pelo judiciário de modo retroativo. Então, é tudo, ao mesmo tempo, equivocado. Ad hoc, aleatório e retroativo. Tudo que a gente combate no direito para que não seja feito. Um Estado de direito são 3 pilares que sempre buscamos combater. Que haja decisões que valham para aquele caso, que eu não tenho como prever, porque é aleatório, e que, na verdade, é simplesmente uma escolha preferencial do julgador. Então, por isso, e para já encerrar, vamos à nossa última pergunta. Pode, no tributário, já que a gente não está falando da modulação em outras áreas do direito, poderíamos admitir que essa modulação fosse vista como algo necessário, mesmo que sacrifiquemos alguns. É possível fazer isso? E eu, aí, obviamente, diria que não é correto, não é legítimo pensar desse modo. Vejam, se há algum elemento aqui teórico, que eu aqui referi na pergunta anterior, não é consequencialismo, tem talvez algum cheiro de utilitarismo mais radical, o que nós temos, na verdade, é um pragmatismo político. É um puro pragmatismo político. De modo que, olha, eu quero evitar um mal, sendo que esse mal a gente precisa colocar entre aspas, né? Porque esse mal ele também pode ser corrigido de outras formas. E, por isso, cabe sacrificar alguns inocentes para evitar o mal, em tese, no direito, não. Talvez na lei da natureza, na selva, mas no direito, não. E, por isso, entendo eu que a modulação no direito tributário, tal como apresentada, ela acaba... Eu coloquei morte aqui exatamente para ser provocativo, mas ela está fazendo uma morte semântica dessas expressões que, para nós, do direito, são tão caras. Eu aqui refiro 3, jurisdição, indébito e prescrição. Na medida em que, no direito tributário, quando se modula uma decisão que declarou a inconstitucionalidade de um tributo, no frigir dos ovos está dizendo a jurisdição para esses não vai valer nada. Tu até ganhou, mas não vai valer. Percebam, se é uma jurisdição que não vai dar o bem da vida ali postulado, não é jurisdição. É só um simulacro de jurisdição. É um jogo que a gente está jogando sabendo que vai perder. Isso não é jurisdição. Não adianta dar o direito e não efetivar o direito.
E, em segundo lugar, se vocês analisarem, e volto aqui ao ponto de explicar ao cliente, a noção de indébito tributário, desde o período em que há essa intensidade na modulação de efeitos, o indébito tributário não é mais a mesma coisa que era 15 anos atrás. E aí um ponto que eu uso, algo que entendo importante também para a compreensão filosófica do direito, algumas coisas não dependem da nossa vontade. Indébito pressupõe devolução. É analítico de indébito devolver. Quando eu digo isso, a frase mais simplificada, que a minha filhinha de 5 anos já aprendeu na creche, se o brinquedo não é teu, devolve. Uma criança de 5 anos sabe isso. Portanto, a gente tem agora no tributário um indébito que tu não precisa devolver. E por isso que eu digo que é analítico, porque é do conceito de indébito devolver, não é uma opção do legislador ou do constituinte. Nós nos acostumamos, por esse torpor, a ver indébitos que podem ser devolvidos e indébitos que não serão devolvidos por uma escolha arbitrária de alguns agentes políticos. Portanto, há um elemento natural por trás do indébito que exige a sua devolução e não está à disposição livre do legislador nem do intérprete do direito. É a mesma coisa que dizer, o triângulo tem 3 lados, o indébito deve ser devolvido. Por que o triângulo tem 3 lados? Só posso ser redundante, porque tem 3 lados. Por que o indébito tem que ser devolvido? Porque tem que ser devolvido. É circular, eu não tenho como explicar melhor. É uma tautologia. E não respeitar essa tautologia é quebrar a realidade, é violar a realidade. E o terceiro e último ponto de colisão, ou seja, de morte de um instituto básico do direito, é que, na verdade, se a gente parar para refletir bem, o artigo 168 do CTN foi parcialmente revogado a partir do momento que nós temos modulação. Por que eu digo isso? Porque um jurisdicionado ele pode estar no dia 1 pensando, olha, eu tenho 5 anos para pedir esse indébito. Eu sei, eu vou dormir tranquilo. Eu tenho mais 5 anos daqui para frente. Mas com a modulação de efeito, vai chegar o Supremo e vai dizer, não, tu já não tinha mais direito. Tu não sabia, tu foi dormir pensando que tinha 5 anos, mas eu decidi que tu não tem mais desde ano passado. Perceba, ninguém vai me convencer que prescrição no direito tributário continua sendo prescrição no direito tributário. Nós deturpamos o conceito de prescrição e estamos tranquilos com isso. Portanto, eu, de forma muito audaciosa, eu vou ter uma pequena divergência, professor Scaff, aqui, em relação ao que devemos fazer. Eu posso ser um pouco cético, mas eu não acredito mais que é possível o simples constrangimento epistêmico, que eu gosto bastante da expressão, porque isso pressupõe que alguém vai se constranger. Para gerar constrangimento epistêmico, nós precisamos pressupor que aqueles que tomam a decisão estão passíveis de constrangimento. E eu posso estar errado, mas eu não acredito tanto nisso. Portanto, colegas, eu aqui começo a carregar a bandeira de que nós devemos nos mobilizar para fazer mudanças legislativas, para restringir a modulação de efeitos no direito tributário, com alguns requisitos, inclusive, aqui mencionados pelo professor Scaff. Portanto, em primeiro lugar, deve haver uma limitação exaustiva dos critérios em lei, fora dessas não vai poder haver modulação de efeitos no direito tributário. Concordo plenamente. Deve haver a previsão de necessidade de invocação na primeira oportunidade sob pena de preclusão. Se não apresentou, no primeiro momento, trazendo as provas orçamentárias, na primeira oportunidade, a Fazenda Pública sabe que o processo vai ser julgado pelo STF ou pelo STJ, tem que estar no recurso especial extraordinário, sob pena de preclusão. Funciona assim para os advogados, por que não vai funcionar para o outro lado? E percebam, não é só um argumento consequencial. Não, não. Isso afeta o direito em discussão. E aí, já vou me encerrando. Tem mais um ponto que eu acho relevante. Nós temos também que compreender que no direito tributário a União não está em pé de igualdade com estados e municípios. As situações trágicas que excepcionalmente justificariam a modulação, a União está numa posição mais confortável que estados e municípios, que a gente sabe, estão numa penúria financeira de forma muito superior e grave do que a União Federal. Até porque a União Federal tem competência residual. E se tiver problema de caixa, claro que a gente pode não desejar isso, mas ela tem outras alternativas de diluir socialmente o custo da declaração de inconstitucionalidade. O que não pode é alguns serem sacrificados por um puro pragmatismo político. Então, colegas, eu chamo aqui todos a nos mobilizarmos por alguma alteração legislativa, porque, mais uma vez, professor Scaff, eu não acredito mais em constrangimento epistêmico. Muito obrigado.
professor Arthur Ferreira, parabéns pelas suas colocações. Eu não posso prosseguir sem antes fazer uma defesa do pragmatismo, porque trabalho isso na minha tese de doutorado com a professora Clarice von Ortzen, o professor Roque Carrasa, e para que a gente possa homogeneizar esse debate, não é? A gente interpreta uma proposta, interpretar a modulação de efeitos na casa do constitucionalismo contemporâneo. Quando a gente vai falar de pragmatismo, o jurídico, não o político, sobretudo a partir de uma semiótica de Charles Sanders Peirce, Morris e assim por diante, a gente está vinculado às consequências práticas na experiência, tendo em vista um bem ético, um bem estético, não é? Nesse caso, o sumo bem para nós seria a justiça. O que estamos observando em termos de consequencialismo na modulação de efeitos é o oposto. É justamente o contrário, que é aquilo que eu falava mais cedo com o amigo Roberto Campelo, que é o incentivo à macrolitigância, porque se observarmos os recentes critérios de modulação de efeitos, são protegidos aqueles que ingressam com ações. Então, é como se o Supremo e o STJ verbalizassem: ingressem com o máximo de ações possíveis para que vocês estejam protegidos. E quem não ingressar com as ações, dormientibus non succurrit ius, não é? Então, sem delongas, nós passaremos a ouvir a professora Ariane Costa Guimarães, mestre e doutora pela Unicelb, em Brasília, pesquisadora visitante da Universidade de Georgetown, em Washington, professora de Direito Tributário e Processo Tributário da Unicelb e cofundadora da organização Elas Pedem Vista. E a ouviremos sobre os critérios para a modulação no STF. Bom dia. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar a 22ª edição do Simpósio de Direito Tributário, obrigada, da APET. Eu tenho também uma apresentação. Licença aqui. Muito obrigada. Gostaria também de agradecer o convite que me foi formulado na pessoa do meu amigo presidente, o Marcelo. Passei para a Janaína. E também ao Gimir, aqui coordenador científico deste simpósio. Agradecer também, mais uma vez, a oportunidade de estar ao lado aqui de pessoas tão queridas e admiradas, não é? Marta, Alessandra, Diógenes, o amigo Scaff, Arthur, que eu tive a oportunidade de conhecer, e Gimir novamente. E toda essa plateia absolutamente qualificada, né? Quero aqui mencionar a Fabiana, o Ivan, e tantos outros amigos do German também, né? Meu coordenador aqui do curso que estamos aqui executando, né? De processo tributário. E dizer o seguinte, antes mesmo de entrar na minha apresentação, eu quero fazer 2 comentários sobre pontos que foram levantados aqui, que o primeiro deles foi, o professor Scaff falou sobre a modulação de efeitos ser veiculada por intermédio de embargos de declaração, e vejam a que ponto chegamos, não é? Recentemente, isso tem menos de 3 semanas, o Supremo Tribunal Federal definiu, no âmbito do plenário virtual, a título de reafirmação de jurisprudência, mas, na verdade, não há reafirmação de absolutamente nada, de que é cabível uma ação rescisória contra uma sentença que fora proferida sem considerar uma modulação de efeitos definida em momento posterior à data da formação daquela coisa julgada. E tudo isso sob o argumento de que a modulação de efeitos não é regra nova, que ela é simplesmente um esclarecimento daquele julgado que anteriormente havia decidido o mérito. Então, vejam que o fato de a modulação de efeitos, naquele caso, ter sido veiculado por intermédio de embargos de declaração, na perspectiva fazendária, transformou a modulação de efeitos em apenas um esclarecimento. Eu chamei muito a atenção num evento que aconteceu essa semana do Migalhas a respeito desse assunto, que isso é gravíssimo, né? Nós aqui estamos muito espantados com o que vimos até agora. Eu ainda acredito que há algo além e pior ainda que nós vamos nos deparar e vamos tratar aqui nos eventos, e eu também acho muito importante eventos como esse, para que nós possamos efetivamente nos debruçar sobre os aspectos reais, sobre os aspectos concretos que, na verdade, orbitam ao redor
desse tema. Eu vou ter uma apresentação aqui, mas eu já antecipo o conteúdo dessa apresentação. O conteúdo dessa apresentação é um tabelamento da modulação de efeitos empregada pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos 4 anos. E aí, professor Natanael, nós tivemos um incremento de mais de 200% após a pandemia de 2020. O índice de aplicação de modulação de efeitos ele estava na casa de 12%, e de lá para cá, nós tivemos um incremento da modulação de efeitos, do emprego da modulação de efeitos, para 37%. Então, de fato, esse expediente ele vem sendo, sim, utilizado de maneira a salvaguardar os interesses que agora estão encapsulados no que nós chamamos, né, de segurança orçamentária. De que segurança nós estamos falando, né? Será que é de verdade uma segurança orçamentária e que dialoga muito com o que a Fazenda apresenta em tribuna, não é, de que ali estariam envolvidos valores para salvaguarda do interesse social, manifestado aqui no interesse público, nos serviços públicos que são fornecidos pelo Estado aos jurisdicionados de maneira geral, e isso vem sendo uma razão apresentada não só na tribuna, mas em memoriais para convencimento dos próprios julgadores, né? A apresentação de números, eu me lembro de um caso que foi justamente do Sistema S, em que ali foi um caso absolutamente gritante do desvio da racionalidade, que foi mencionada aqui pelo professor Arthur, em que, na verdade, a razão de decidir ela se embasou exclusivamente na consequência da decisão, que seria justamente a retirada dos recursos de todas as entidades do Sistema S, a despeito da flagrante inconstitucionalidade. Então, ali, mais uma vez, ficou claro que, de fato, nós não estamos prestigiando o direito. Nós estamos prestigiando, sim, a formação do orçamento, nós estamos prestigiando, sim, as decisões políticas, o pragmatismo político, e aí me perdoem os filósofos eu não usar de maneira absolutamente adequada os conceitos que interagem nessa área do conhecimento. Pois bem, o que eu coloquei aqui em termos de elenco de casos, né? Em 2021, nós tivemos um boom da modulação de efeitos. E, na verdade, isso vem a reboque também do incremento do plenário virtual. O plenário virtual passou a ser um expediente que o Supremo Tribunal Federal utilizou desse ambiente para justamente dar vazão a mais da metade dos casos com repercussão geral que tem natureza tributária. Então, este ano foi um ano bastante expressivo em termos de julgamento e, portanto, também de modulação de efeitos. Isso passou a ser aqui visibilizado quando nós olhamos aqui o universo, né, os anos todos em que esse expediente é utilizado. E aqui, quais são os casos relevantes para que nós possamos aqui definir? No final vai ter a tabela com os indicadores, não só do marco da modulação de efeitos, mas quais são os critérios, e aspas, utilizo também critérios entre aspas, né, porque, na verdade, aqui já foi dito que é, de fato, uma arbitrariedade, para essa modulação acontecer. Então, aqui nós tivemos um caso em que todos nós acompanhamos, que foi a da declaração da inconstitucionalidade da alíquota de ICMS sobre serviços essenciais de telefonia e de energia elétrica. E aqui foi arbitrado um marco de modulação de efeitos que foi, pela primeira vez, se usou o início do julgamento e se postergou a eficácia desta decisão para 2024, ou seja, 3 anos após a tomada de decisão. E a fundamentação aqui está explícita de que foi o impacto orçamentário que esta declaração de inconstitucionalidade provocaria no âmbito do orçamento dos estados. E assim foi feito. Nós tivemos também, esse foi o ano fatídico da declaração da modulação de efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. E este é um dos primeiros casos em que o Supremo Tribunal Federal, expressamente em matéria tributária, reconhece a modulação de efeitos com base na mudança de jurisprudência. E aí, aqui, de fato, é algo que, neste caso, nós, contribuintes, né, não tiveram êxito, mas um critério adequado. Esse, de fato, é algo que
consta no Código de Processo Civil, e o diálogo entre as cortes, né, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, em alguma medida aconteceu. Alguns criticaram esse marco, até tomando como base o caso do plenário, o Auto Americana, né, que foi um outro caso que já havia externado a posição do Supremo Tribunal Federal, mas fato é que, do ponto de vista sistêmico, havia um recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, e, em alguma medida, a eficácia desse recurso repetitivo, bem ou mal, ela deveria preponderar sobre o julgamento de um caso isolado, né? Um outro caso também bastante relevante, paradigmático, foi o caso da guerra fiscal, né, em que havia o questionamento da possibilidade ou não dos estados destinatários das mercadorias glosarem créditos cuja origem tenham sido embasadas as remessas tenham sido embasadas em benefícios fiscais unilaterais à revelia da Constituição, não aprovados no âmbito do CONFAS. Neste caso, protagonizado pelo ministro Gilmar Mendes, se entendeu que sim, é possível essa glosa, mas também houve uma modulação de efeitos para resguardar contribuintes que não haviam sido autuados. Então, aqui, em alguma medida, também houve uma escolha, em alguma medida também adequada, a meu ver, com base aqui no expediente da modulação de efeitos. Nós também tivemos outros dois casos bastante relevantes, que foram também mencionados aqui, que foram de benefícios fiscais declarados inconstitucionais e os efeitos também modulados. Aí aqui a gente tem a preservação de interesses, não só do fisco, mas dos próprios contribuintes, né? E casos como esse, casos como de declaração de inconstitucionalidade de benefícios fiscais e de isenções, costumam ser modulados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu também com alguns casos de IPTU, cuja legislação, cuja isenção também fora questionada no Supremo, declarada inconstitucionalidade, mas o Supremo Tribunal Federal manteve todas as isenções concedidas até aquela oportunidade. E tudo isso leva a quê? Né? Aqui eu só chamei a atenção porque esse ano, por mais que nós já tivéssemos brigado, e falo nós aqui, né, com chapéu de contribuinte, já tivéssemos brigado muito pela modulação de efeitos com base na mudança de jurisprudência, nós tivemos apenas esse ano uma modulação de efeitos bastante relevante, que foi a do terço constitucional de férias. E digo que ainda não é definitivo, porque ainda há novos embargos de declaração que querem limitar essa decisão. Mas aqui, quais são os elementos que foram sopesados de orientação de comportamento dos contribuintes? O recurso especial do STJ, decidido em recurso repetitivo, orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a respeito do impacto das decisões desse julgado do STJ em relação a algumas discussões específicas, também alguns casos julgados pelo próprio CARF, em que houve a anulação de autos de infração porque exigiam contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Então, portanto, aqui esses elementos todos foram considerados para essa modulação de efeitos. E aí aqui é essa tabela que eu mencionei, né? Quando nós olhamos esses casos, e aqui existem duas lâminas, e ao final, uma lâmina, aqui, dos casos em que não houve a modulação de efeitos. Eu vou comentar um pouquinho do que nós temos nesses dois casos. Preponderância da modulação de efeitos em prol do Estado. Então, de um lado, esse dado é muito relevante, acho que é uma sensação de todos, mas esses dados comprovam que esta sensação ela é verdadeira, né? Quando se examina em prol de quem a modulação de efeitos foi definida, e sim, é preponderantemente em favor do Estado. Mais recentemente é que a modulação de efeitos também vem considerando a narrativa, a argumentação apresentada pelo contribuinte. Eu acredito que isso é, em alguma medida, uma evolução do expediente, um expediente que está longe de ser a origem lá alemã. Nós temos uma modulação de efeitos à brasileira, né? E de que, a partir disso, como é que nós devemos lidar com esta realidade? Afinal, eu também vou fazer uma sugestão, já que aqui a mesa está bastante criativa, não é? De como é que nós devemos comportar a partir de então.
critério para essa modulação, expressamente impacto orçamentário e interesse social, muitas vezes acompanhado, mas de uma forma bastante desarrazoada, mas o interesse social ele vem sem a demonstração de que interesse social efetivamente foi contemplado para a justificativa da modulação de efeitos, mas, ao menos, o Supremo Tribunal Federal ele vem explicitando que a razão de decidir é, sim, a consideração do impacto orçamentário. E marco da modulação de efeitos. Regra geral é a ata de julgamento. Mas, em alguns casos, se opta pelo início do julgamento ou a data do julgamento. E, nesse caso, vale a pena citar o julgamento do ICMS diferencial de alíquota, ou DIFAL, né, que nós tivemos em 2021, esse julgamento acontecendo. O Supremo Tribunal Federal reconhece que a regulamentação do DIFAL deveria acontecer no âmbito de uma lei complementar e não de um convênio do CONFAS, declara a inconstitucionalidade e ressalva as ações propostas até a data do julgamento. Houve embargos de declaração para dizer, bom, mas por que agora é a data do julgamento e não aquele marco que, de fato, sempre foi adotado, porque está na lei, inclusive, que é a ata do julgamento. E o Supremo disse, eu arbitrei a data do julgamento e ponto. Então, ele mesmo se roga no direito de demarcar a partir de quando é que esses efeitos serão modulados. E aqui, assim foi feito. Esse caso é bastante relevante, até também para demonstrar um fenômeno que aqui também já foi aventado, que é justamente o estímulo às inconstitucionalidades abusivas e convenientes, que é justamente essa questão do DIFAL, né? Lá atrás, né, alguns vão se lembrar, que o protocolo 21 foi um instrumento normativo para estabelecimento do DIFAL. Esse protocolo ele foi submetido ao crivo do Supremo e declarado inconstitucional por maioria, a despeito de, em alguma medida, o DIFAL ser um instrumento de justiça fiscal, principalmente para a divisão da receita arrecadada, né, nas operações interestaduais. Pois bem, passados os anos, houve a edição da emenda à Constituição e o convênio 93. Esse convênio, evidentemente, ele não observava a liturgia constitucional para a definição das regras gerais deste novo ICMS, houve a necessidade de uma lei complementar, o Supremo assim reconheceu em 2021, modulando os efeitos. Ou seja, os estados já sabiam que estavam fazendo errado lá atrás, mas eles continuaram no erro porque o Supremo Tribunal Federal já havia modulado os efeitos. Então, aqui, 7 anos depois, esse argumento foi usado, inclusive, pelos estados para pleitear a modulação, isso foi acatado. Não bastasse, nós tivemos, naquele ano, a edição de uma lei complementar. E houve um problema, né, com relação à data de vigência, porque o projeto foi aprovado no ano e só sancionado no ano seguinte, 2022. E houve a discussão, né, a partir de quando, exatamente, né, o presidente, então, estava na lancha, não teve oportunidade de sancionar, não foi? Jet ski, é isso aí. E deixou para o ano seguinte. E aí se discutiu, né, se abriu toda a discussão a respeito do termo de vigência desta nova lei. E os estados, mais uma vez, né, a terceira vez, e mais uma vez também abraçados aqui, acolhidos pelo Supremo Tribunal Federal, disseram, não, esta lei aqui, ela, na verdade, essa definição, essa indicação da anterioridade, é uma indicação que a gente nem precisa considerar. Vamos só ler. Eu não vou ler o dispositivo inteiro, eu vou só extrair a noventena, porque, na verdade, o que quis dizer o Congresso foi só a noventena. A gente nem imaginava que a lei poderia ser sancionada no exercício seguinte. Ora, todos os entes, todos os atores que estão envolvidos no processo de introdução de uma nova lei agiram de acordo com bem ou mal intencionados ou bem intencionados, mas fato é que a prerrogativa constitucional lhe permitia fazer a sanção, exercer o direito de sanção no exercício seguinte. Se a lei indicou que tem que observar a anterioridade, é a anterioridade íntegra, de maneira completa. Mas o Supremo Tribunal Federal, inclusive, ainda cita no julgamento que
houve, eu não me lembro exatamente o termo utilizado, mas houve referência, bastante uma nota de rodapé, ao fato de que o presidente Bolsonaro deixou para fazer a sanção, para exercer a sanção no ano seguinte, portanto, em alguma medida, retirando direitos dos estados. E, nesse julgamento também, Marta, foi mencionado que a segurança, o ministro Fux mencionou que a segurança orçamentária deveria ser protegida. Salvo engano, ele não usou o termo segurança orçamentária, mas expectativa de arrecadação. Ou seja, aqui realmente nós temos a quarta oportunidade que o Supremo Tribunal Federal tinha de exercer o dever educativo dos entes. Aqui, mais uma vez, ele deu uma colher de chá. E eu fico imaginando onde é que nós vamos chegar. Então, aqui, ao final, a minha proposta seria, além de todas essas, acho que são propostas absolutamente relevantes, mas nós deveríamos ter o controle de constitucionalidade no tempo mais reduzido. Nós deveríamos propor algo no momento em que a lei é sancionada, ou o controle de constitucionalidade prévio, exercido de uma forma racional, uma forma substancial, aprofundada, ou então imediatamente após a edição da lei. Aqui nós realmente vamos precisar ter algum tipo de instrumento, porque esses dados revelam que a modulação de efeitos ela vem anulando absolutamente as declarações de inconstitucionalidade, as diretrizes que o Supremo Tribunal Federal vem estabelecendo. E isso, na verdade, fica uma narrativa vazia. Isso está distante do direito. Não é isso que nós precisamos para um Estado democrático de direito que, efetivamente, faz valer as leis. Então, aqui, acho que é um convite aqui a todos e todas para que, justamente, nós pensemos a respeito do tempo. Quando é que o controle de constitucionalidade deveria ser exercido? Em vários desses casos, foi dito, a lei já está em vigor há mais de 12 anos. O ministro Barroso, por exemplo, é um dos defensores de que deveria haver uma preclusão para questionamento da constitucionalidade dos atos normativos. Agora, quando este questionamento demora a ser realizado com base numa razão do próprio sistema, do próprio Poder Judiciário, nós é que vamos levar o ônus dessa demora? Penso que não. Penso que nós precisamos propor algo para lidar com esse fator tão deletério para os nossos direitos. Bom, é isso. Agradeço. Muito obrigada. Diógenes, devolvo aqui a palavra. Muito bom. Parabéns. Excelente. Tenho certeza que todos estamos querendo essas tabelas. Sim, estamos. Todos queremos essas tabelas. Muito bem, excelente fala, Ariane, sempre muito precisa e instando a nossa cobiça pelos seus materiais. Muito bem. Vamos ouvir agora a Alessandra Okuma, mestre e doutora pela PUC de São Paulo. Somos da mesma casa, inclusive estamos de reitor novo hoje. Professora dos cursos de pós-graduação e extensão do IBET, da APET, FIPECAF, Mackenzie, FAAP, para ouvirmos sobre os critérios de modulação no STJ. Muito obrigada, Diógenes. Vou me levantar. Já começo aqui minha fala agradecendo a PET, na pessoa do querido Marcelo Magalhães Peixoto, agradecendo o Gimir, que coordenou e fez toda essa sugestão de temas aí de forma tão brilhante. Eu estou muito feliz de estar aqui. É a minha primeira vez do lado de cá, da PET. Normalmente, eu estou do lado de lá, do público. Então, realmente, é um privilégio estar aqui com vocês. E difícil falar depois de uma mesa tão brilhante, em que a gente aprendeu tanto. E acho que eu vou trazer aqui algumas considerações até repetidas, porque eu fiquei por último, e
que encerrar esse painel que foi feito com pessoas tão brilhantes, que teve aí, né, o professor Scaff, a Marta começou tratando, que trouxe para a gente critérios muito importantes sobre como, né, se decidir sobre a modulação do efeito, o professor Scaff trazendo a necessidade de proteção, a confiança legítima do contribuinte, a Ariane mostrando que, infelizmente, o Supremo não segue absolutamente nada disso, né? E adorei ouvir o Arthur Ferreira Neto, que realmente me trouxe aí ensinamentos sobre o consequencialismo, que eu estava equivocada quando eu pensei que a modulação de efeitos estava sendo feita de modo consequencialista e, na verdade, é um pragmatismo político. Eu vou usar e vou me lembrar muito da sua fala. Gostei muito, eu venho aprendendo muito nesse painel. Vou trazer aqui um cenário, um panorama geral. Eu começo trazendo um panorama geral para depois focar nas decisões do STJ, que, graças a Deus, até então, não são muitas em matéria tributária. Nós sabemos aí que o controle de constitucionalidade ele é feito no Brasil de dois modos. E o Supremo Tribunal Federal tem aí a dupla função. Ele é um tribunal que faz o controle difuso de constitucionalidade, analisando isso como uma corte recursal. E, nessa corte recursal, o efeito das decisões é inter partes, certo? E ele tem também a função de controle de constitucionalidade concentrado, né? Analisando ações declaratórias de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. E, nesse âmbito de controle concentrado, promove, né, decide com efeitos erga omnes e ex tunc. Ex tunc, que quer dizer efeitos retroativos, né? E aí o próprio Supremo Tribunal Federal, numa ação que é a ação declaratória de inconstitucionalidade número 2, que foi relatada pelo ministro Paulo Brossard, decidiu e disse textualmente, tem uma discussão ampla sobre existência, validade e eficácia de leis, então eu recomendo muito a leitura dessa ação declaratória de inconstitucionalidade, e na ADI número 2, o Supremo diz que uma lei ou é constitucional ou não é lei, né? Uma lei inconstitucional seria uma contradição em si mesmo, como o Arthur falou aqui da questão do indébito. Então, a lei ou ela é constitucional ou ela não é. E se ela é inconstitucional, se ela desrespeita aqui, se existe um vício cogente, ele vai retroagir ao tempo de sua elaboração. Então, é dever o indébito, como bem lembrou aqui Arthur Ferreira Neto. Então, a gente tem aqui uma lei inconstitucional, ela não existe, ela tem que ser extirpada do ordenamento jurídico. Muito bem. E esse é o efeito usual de uma ação declaratória de inconstitucionalidade em controle concentrado. O Supremo, mais uma vez, né, e aí numa decisão um pouquinho mais recente, o ministro Celso de Mello, nessa ADI, é uma questão de ordem na ADI 652, colocou que atos inconstitucionais eles são despidos de eficácia jurídica. Uma declaração de inconstitucionalidade da lei alcança, então, inclusive, os atos pretéritos. Ela tem que desfazer os efeitos como se aquela lei não existisse no nosso ordenamento. Isso é matéria de teoria geral do direito, isso é Kelsen, é Pontes de Miranda, que justamente tratam esses conceitos de validade, existência e eficácia. Uma lei inválida, ela não pertence ao nosso ordenamento jurídico, ela não pode surtir efeitos. Muito bem, né? Esse é o grande o ponto de partida. O que aconteceu depois? A gente teve aqui, em 99, a lei do Gilmar Mendes, como bem lembrou a minha amiga Marta Leão aqui. Gilmar Mendes editou a lei 9868, de 99, que permitiu que o Supremo Tribunal Federal, e aí, veja, é só o Supremo ainda, nesse primeiro momento, que, por razões de segurança jurídica, diferente de segurança orçamentária, né? É importante a gente ter isso em mente, como bem lembrou também minha amiga Marta Leão, ou por excepcional interesse social,
como falou o professor Fernando Scaff, o Supremo Tribunal Federal pode modular os efeitos, mas isso sempre pensando no respeito e na confiança legítima dos particulares, né? Veja, a partir do Código de Processo Civil, veio o artigo 927, parágrafo 3º, que permitiu que essa modulação de efeitos fosse levada também ao Superior Tribunal de Justiça. É mais recente essa possibilidade. E o artigo 927 diz textualmente que, quando há alteração da jurisprudência dominante do Supremo ou dos tribunais superiores, pode haver a modulação de efeito, de novo, no interesse social e de segurança jurídica. Veja bem, não está a lei não traz o interesse orçamentário, como a gente já falou aqui, como já aprendemos nesse painel, né? Muito bem. Então, quais são os requisitos? Alteração de jurisprudência dominante. Você tem que ter um overruling, tem que ter uma decisão que era contrária àquelas à jurisprudência vigente. Tem que ter interesse social, que é diferente de interesse arrecadatório, diferente de interesse orçamentário. E a finalidade da modulação vai ser realmente proteger o contribuinte, proteger a expectativa legítima daquele particular que agiu de acordo com com a jurisprudência dominante, então, à época, que tinha uma expectativa legítima de que seu direito fosse reconhecido. E qual é o marco temporal? E aí, Arthur Ferreira Neto, novamente, trouxe a questão do marco temporal, que é uma bagunça, né? A Ariane, da tabelinha, a maior parte das decisões do Supremo fala da data da ata, mas tem outros critérios, e o STJ, então, fez a grande confusão, né? O STJ passou a modular suas decisões em 2018, e a partir desse primeiro recurso especial, que não era de matéria tributária. Temos 3 decisões em matérias tributárias a partir de 2023. E aí vamos ver a confusão que o STJ vem fazendo. Então, agora eu vou despir o meu chapéu de advogada, porque, apesar de uma grande defensora do direito dos contribuintes, as modulações que o STJ fez, embora algumas tenham sido favoráveis aos contribuintes, elas são uma absoluta confusão. A primeira modulação, o primeiro tema modulado pelo STJ foi a questão da inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS da COFINS. Tá? Isso foi julgado, é o tema 1125, que, primeiro, o ministro Gurgel modulou os efeitos a partir da data do início do julgamento, e depois ele acolheu embargos de declaração para que esse julgamento fosse modulado, usando como marco temporal o julgamento do tema 69. Ou seja, né, uma modulação foi favorável ao contribuinte? É benéfica, mas é uma data absolutamente arbitrária. Isso não está na lei, né? É uma data que o STJ simplesmente tirou da cartola e usou esse termo como o termo inicial da modulação. Então, foi esse o critério. Segundo tema, também modulado pelo STJ, mas também usou um outro marco temporal absolutamente arbitrário. A decisão do TURG, o tema 986 do STJ, teve o julgamento e o STJ modulou os efeitos dessa decisão para beneficiar os contribuintes que tinham decisões favoráveis até dia 27 de março de 2017. Mais uma vez, o STJ criou o termo inicial para modulação de efeitos sem uma base legal. Ele usou o início do julgamento do RESP, né, e não tem um critério jurídico legal para estabelecer esse termo. E mais uma confusão, e na minha modesta opinião, essa é uma grande confusão que a STJ criou, que é na decisão do Sistema S que a Ariane falou, a tese da limitação da base de cálculo do Sistema S a 20 salários. No tema 1079, o STJ decidiu que havia um overruling, porque a jurisprudência do STJ repetidamente declarava
inconstitucional a cobrança das contribuições do Sistema S acima desse limite de 20 salários. E, apesar de dizer que era, né, dar uma decisão desfavorável aos contribuintes, o STJ vem e tenta remendar a situação, criando, né, um benefício, deixando essas decisões vigentes para beneficiar as empresas que tinham decisões judiciais ou administrativas favoráveis em processos protocolizados até o dia 25 de outubro de 2023, e essas decisões poderiam produzir efeitos até maio de 2024. Ou seja, de novo, a STJ criou aí 2 marcos temporais que ele tirou da cartola, né, para trazer aí uma modulação de efeitos. 3 modulações de efeitos benéficas aos contribuintes. Sim, elas são. Mas o que essas modulações trazem de efeitos? Elas podem trazer, primeiro, uma quebra de isonomia entre os contribuintes. E aí, no caso do Sistema S, caso do TURG, os contribuintes que deixaram de pagar, né, seguindo uma lei que se presumia válida e eficaz, né, eles deixaram de pagar a contribuição ao Sistema S, pagaram parcialmente a contribuição ao Sistema S, e eles vão ser beneficiados por essa modulação de efeitos, o que cria uma distorção concorrencial de preço, cria uma quebra de isonomia, né? Isso eu pensei equivocadamente que seria um uso de consequencialismo judicial, mas aprendemos agora que isso é o pragmatismo político, mais uma vez vindo. Dessa vez em benefício aos contribuintes. Mas isso traz, novamente, uma insegurança. Porque como se prever qual vai ser a tese ou qual vai ser a matéria que o STJ ou o Supremo vão modular? A gente não se sabe, os critérios são variados. As datas são variadas. Como bem trouxe aqui o Arthur, o contribuinte pode dormir achando que ele tem uma expectativa de direito, que ele vai estar seguro para isso, e acordar no dia seguinte teve uma modulação que passa a surtir efeitos, uma decisão, a partir de uma data aleatória, que é o que vem trazendo o STJ. Então, isso traz aí até essas decisões de modulação favoráveis aos contribuintes, elas trazem um outro problema, porque elas estão afetando a presunção de validade e eficácia da lei, a presunção de constitucionalidade da lei. A lei, enquanto você não tem uma declaração efetiva em controle concentrado ou em controle difuso com resolução do Senado Federal, presume-se constitucional. O que a STJ disse? Não, o contribuinte que tinha decisões judiciais favoráveis, ou até o processo administrativo, pense bem, um contribuinte que fez compensações, né, das contribuições do Sistema S. Ele vai ser beneficiado, apesar do STJ dizer que aquela limitação de 20 salários ela não é legal. E ele teve o seu direito, aproveitou esses créditos, e esses créditos continuam sendo aproveitados. Isso causa uma distorção e desestimula a conformidade. Por quê? Porque o contribuinte que efetivamente entrou com ação judicial, fez depósitos ou pagamentos regulares, ele vai ficar em uma situação prejudicial perante aquele que simplesmente deixou de pagar o Sistema S. Né? Veja, então, o que a gente tem aqui, né, para criar essa modulação de efeitos? Primeiro, que deveria ser uma exceção absoluta, que não deveria acontecer em matéria tributária. Vem acontecendo com uma frequência assustadora e alarmante, e ela tem 2 consequências. Como o fisco usa o argumento, né? A questão interesse orçamentário, os contribuintes também usam, né? Afinal de contas, o argumento tem que servir para os 2 lados. E isso causa distorções para os 2 lados. Então, para tentar remendar o buraco do orçamento, a gente tem o STJ agora, né, criando outras situações que vão trazer outros prejuízos mais graves. E aí? E a segurança jurídica, aonde está? Não tem. A gente não sabe mais
como lidar com essas situações e como agir. Se antes, conservadoramente, como advogada, eu recomendava aos meus clientes, entre com a ação judicial, faça depósitos do tributo que você entende inconstitucional, o que eu vou falar para eles agora diante dessas decisões do TUST e do Sistema S? Vou falar, para de pagar, então, se vira, o que você faz? Não tem. A gente não existe, não tenho uma regra e um critério para poder orientar o meu cliente a tomar uma decisão juridicamente informada. Então, esse é o grande problema que nós temos na mão agora. Obrigada, Admir, já estou terminando. E quero, de novo, agradecer a todos vocês. Gosto muito, acho que a proposição da Ariane de um controle de constitucionalidade prévio pode ser uma grande solução. Mas o fato é que essa modulação de efeitos está uma bagunça e isso realmente vem causa a emenda é pior do que o soneto. E eu trouxe até o Maquiavel no slide anterior, porque os tribunais vêm usando isso de um modo maquiavélico, como se os fins justificassem os meios. Mas os meios eles vão ter que ser usados para os dois lados. Então, se antes isso era para proteger o Estado contra o rombo, proteção orçamentária, vem agora o STJ e está usando isso pró-contribuinte, mas de uma forma também arbitrária. Então, é isso que a gente precisa realmente pensar e pensando em segurança jurídica, propor aí uma medida mais assertiva para garantir os nossos direitos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora Alessandra Okuma, sempre com colocações muito precisas, profundas, e que nos fazem pensar sobre a existência, efetivamente, de critérios, já que o que observamos é um cambalear de motivos e uma nova exigência que se faz da advocacia, que é trabalhar com argumentos de direito financeiro. Então, se o fisco trabalha com os argumentos de orçamento, nós ainda podemos trabalhar com a inexecução ou a execução equivocada da despesa pública e com a falha de controle. Então, nós trabalharíamos nas modulações de efeito também com o argumento das inúmeras ações de improbidade administrativa. Então, vamos transformar o ambiente e discutir modulação de efeitos, em um lava-roupa suja da vida pública e coletiva do país, porque se debate orçamento público, também temos que debater as falhas na despesa pública e as falhas no controle. Fica aí uma proposta de reflexão, né? Mas eu não posso finalizar sem antes ouvir sempre as palavras precisas do amigo Jimir Doniak. Muito obrigado, dá parabéns a todos, aí foram excelentes as apresentações, e é um tema que eu acho que é realmente muito relevante, foi por isso que escolhemos aqui, e também lançamos aí um livro sobre esse tema, né, com diversos artigos, porque é realmente um problema muito grave que eu acho que enfrentamos hoje, e assim, em vários aspectos é muito interessante. Esse assunto envolve questão até de filosofia do direito, de teoria geral, daí convidamos o professor Tércio, tem um artigo do professor Tércio no livro, tem toda a parte daí processual também, tem um artigo da professora Tereza Arruda Alvim no livro, muito interessante. Então, é um tema que realmente suscita várias divagações muito importantes. Em relação ao eu supremo, é verdadeiro paradoxo mesmo, como o Arthur estava falando, né? Um indébito, então tem que devolver. Ora, se é uma lei inconstitucional, ela nunca deveria ser obedecida, é o que o ministro Marco Aurélio fala, mas, ao mesmo tempo, você fica pensando a coisa mais básica de justiça, de confiança, etc. Determinadas pessoas poderiam estar seguindo uma lei achando que ela era inconstitucional e, de repente, do dia para a noite, acorda. Não, aquilo que se achava que era componente do ordenamento jurídico não era, porque era inconstitucional. Isso causa também um agravamento da tessitura social muito grande. Então, em algumas situações,
que realmente deveriam ser excepcionais, deveria se aceitar que, mesmo que uma norma tida por inconstitucional, ela acabe sendo como que constitucionalizada, como que aceita naquele período. Então, é algo meio paradoxal mesmo, mas necessário. E por isso que me parece que é curioso a diferença de redação para a decisão lá a ser tomada pelo Supremo da parte constitucional e dos outros tribunais superiores. No da lei constitucional fala em excepcional interesse social. Eu concordo com aquilo que fala que a lei não tem palavras inúteis e o adjetivo não é inútil. O adjetivo ele está justamente qualificando aquilo. Não basta o interesse social. Pode ter um interesse social. É suficiente para modular? Não. E se esse interesse social for grande, é suficiente? Não. Mas ele é especial? Não. Ele tem que ser excepcional. Tá? O legislador não escolheu a palavra à toa. E precisa ser excepcional por quê? Para a constitucionalidade. Porque você vai aceitar uma norma que é contrária lá à Constituição do país, você vai admiti-la. Na alteração de jurisprudência, pode ser uma coisa grave também, mas não tanto assim. Então, não se adotou, não se foi utilizado esse excepcional. Então, assim, há muitos temas, e realmente, eu concordo com o Alessandro, está uma verdadeira bagunça. Em vários daí motivos. Por exemplo, normalmente nem se fundamenta direito o porquê que vai fazer a modulação e como vai fazer a modulação. E isso é contrário, está lá no CPC, claro, lá que todas as normas, todas as decisões têm que ser fundamentadas. Ficou o Supremo, o STJ, páginas e páginas discutindo se é constitucional ou se não é constitucional, e depois, para aceitar que uma coisa que eles decidiram que é inconstitucional, que vai valer, às vezes são linhas ali apenas, quase não se justifica. E por que aquele critério também acaba não se justificando? Então, fica uma coisa arbitrária. Puxa, quais as razões? Se foram atrás de razões, de dados, de por que precisaria, não. Acaba se jogando determinadas decisões lá, e muitas vezes só porque entraram com muitas ações nos últimos dias. Isso não adianta absolutamente nada. O que, na verdade, vai acontecer é que você estimula cada vez mais os contribuintes a ingressarem com ações. Eu acho que todos os advogados devem estar fazendo isso. Eu faço isso com os meus clientes. Tá? Ingressem o mais rápido possível com uma ação judicial, porque pode ser que, se decidir favoravelmente, você não seja favorecido. Por quê? Porque os tribunais, daí, muitas vezes, modulam, mas não modulam para aquele que tem ação judicial. Mas aquele que tem ação judicial tem que ter até determinada data. Qual data? Não sei, está se antecipando cada vez mais, então entre cada vez mais cedo com as ações. O efeito acaba sendo o oposto, acaba gerando daí uma judicialização excessiva. Então, há tantas questões. A questão do interesse social é um ponto. No artigo da professora Tereza Arruda Alvim, daí ela diz: eu já achei que a questão daí arrecadatória, etc., não justificava a modulação. Eu mudei de ideia. Ela fala. Assim, o Estado, concorde-se ou não com isso, mas é uma posição que eu acho que vale a pena ser refletido. De qualquer maneira, o Estado não é simplesmente o Estado contra o contribuinte. O Estado deveria, pelo menos, ser assim, né? Arrecada recursos em bem da sociedade. Se, de repente, ele tem que devolver os recursos, eu não vou ter mais recursos para cumprir as políticas públicas para gastar, eu vou ter que buscar esses recursos de outra maneira, porque se achava que teriam eles, eu vou me endividar, eu vou aumentar tributos. Ou seja, vai ter um interesse, eu acho, social aí impactado também, mas daí a fazer o que o Supremo está fazendo, que muitas vezes quase que vira um anexo ali de uma questão orçamentária, de tesouro público, realmente é um absurdo. Em situações excepcionais, talvez fosse o caso até de se admitir a modulação em função de um impacto muito grande, excepcional nos recursos públicos. É o que a professora Tereza Arruda Alvim fala. Tá? E eu acho que temos realmente que pensar em tentar encontrar outras soluções. Uma coisa que eu fiquei pensando, será que ainda é justificável 5 anos de decadência? 5 anos de decadência era o Código Tributário Nacional, lá, quando nem tinha controle direito. Hoje em dia, é quase como um Big Brother direto.
direto. Assim, o que acontece com esses 5 anos? Acaba sendo, muitas vezes, maléfico de um lado e de outro. Do lado da administração, ela tem 5 anos para ver o que o contribuinte está fazendo, às vezes ela criar teses e querer fazer exigências. Do lado do contribuinte também, hoje em dia, a gente tem um acesso a informações muito maiores. Aquele que acha que está sofrendo uma exigência ilegal, precisa demorar 5 anos? Talvez não. Talvez devesse diminuir esse prazo, talvez para 3, 2 anos. O impacto orçamentário não seria tão grande, não precisaria ficar modulando tanto. Então, eu acho que há vários pontos aí que podem ser pensados. Eu vejo também o Supremo muito, essa questão do orçamentário, muito paternalista, né? Ele fica muito preocupado com o orçamento público. Eu me lembrei de um caso daí mais antigo, que também teve um impacto muito grande, que foi no julgamento da questão de FGTS. Acho que era no final do governo Fernando Henrique Cardoso, tinha um impacto muito grande. Tá? E, assim, todos os correntistas de FGTS iam atrás daquela correção e não teriam recursos no FGTS. O Supremo não modulou. E o que aconteceu? Foi feito um acordo ali, veio o Executivo negociou com o Congresso, estabeleceu determinados mecanismos, teve uma contribuição adicional, tá? Mas aqueles contribuintes, aqueles correntistas do FGTS que queriam daí o benefício, eles abriam mão de um certo desconto, a questão se resolveu, não precisou modular. Tá? Também. Tá? Então, assim, realmente o Supremo está exagerando demais. E eu acho que é um tema para todos daí pensarmos, nos dedicarmos, porque realmente acaba, muitas vezes, corroendo. Né? Tem aquela afirmação daquele livro de Hesse, da força normativa da Constituição. Se você ficar aceitando toda hora inconstitucionalidades, você corrói essa força normativa da Constituição. Isso é muito ruim. E o Supremo está agindo contra a própria Constituição nesse sentido. Né? Então, são reflexões aqui, só para... Tá, é um tema que realmente me apaixona bastante e eu acho que o livro aí que foi lançado deve ajudar. Obrigado. Obrigado, Gimir, por suas reflexões. Nós vamos encerrar este painel, mas não sem antes fazer uma referência importante. Eu observei muitas alusões ao condado de Higienópolis, não é verdade? Muitas alusões. E eu sou recifense e sou bairrista. Né? Recifenses são bairristas, vocês sabem que a maior avenida em linha reta do mundo é nossa, vocês devem saber que o maior bloco de carnaval também é nosso, inclusive o Oceano Atlântico nasce lá, do encontro do rio Capibaribe com o Beberibe. Não é? E não poderia finalizar sem saudar os recifenses e pernambucanos que estão aqui. Fernando, Marcelo, que tem raízes pernambucanas, Paulo Rosenblatt, Antônio Alcoforado, não é? O professor Scaff, cuja mãe também é recifense, e os demais que estão aqui, que eventualmente nos faltem as palavras. Mas eu agradeço mais uma vez aos painelistas, às painelistas que nos brindaram com estas excelentes reflexões. Agradeço e parabenizo a APET e agradeço a paciência e ao engajamento desta plateia qualificada que muito nos honrou. Muito obrigado a todos. Nós retornamos às 2h30. Muito obrigado. Opa, vamos, com certeza. Tem carnaval aí.